Senhor, amém? Amados, é muito bom nós estarmos aqui. Aqueles que nos visitam hoje são bem-vindos. Deus abençoe. Irmãos, sei que os irmãos se assentaram, mas eu pedi para os irmãos se colocarem em pé mais um momento para nós lermos o texto da palavra de Deus, aqui em Romanos, capítulo 3. Texto bem conhecido. Amém? Capítulo 3, a partir do versículo 23. Romanos 3, 23. Todos acharam? Sim. A palavra de Deus, ela nos fala da seguinte maneira: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, e para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo destruída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém? Feche suas olhos, amados, curva sua cabeça e vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus. Pai amado e santo, nós queremos, meu Deus, mais uma vez, ó Pai, entregar a Ti, meu Deus, a nossa adoração, entregar a Ti, meu Deus, o nosso louvor, ó Pai, e o reconhecimento, meu Deus, de que estamos aqui, ó Pai, é tão somente pela Tua graça, é tão somente pela Tua misericórdia, ó Pai, não é por nada que tenhamos feito, ó Pai, mas é por aquilo que Jesus Cristo fez por nós, Pai. Por isso eu peço, meu Deus, que o Senhor fale, Pai, ao nosso coração, Pai, que o Espírito Santo tenha liberdade de aplicar a Tua palavra na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus oramos, agradecidos, Pai. Amém. Amados, pode sentar-se. Amém? Amados, a carta de Paulo à igreja de Roma, ela talvez seja uma das cartas mais profundas. Ela tem um conteúdo bem completo, vamos dizer assim, né? A carta de Paulo seria aquilo que é mais próximo do que hoje seria uma teologia sistemática, algo desse tipo, tá? E é interessante que quando você lê a carta de Paulo, você lê ali, desce toda uma estrutura do que é o cristianismo, o que é a salvação em Cristo Jesus, qual que é a situação do ser humano. E eu li aqui a partir do versículo 23 algo que é muito sério. E apenas o versículo 23 diz assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que os irmãos imaginam que Paulo quer dizer quando ele diz que todos pecaram? O que significa todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos estão afastados da presença de Deus? O que Paulo está querendo dizer? Que não existe, meu amado, ninguém que não peca. Por que Paulo chega nessa conclusão? Quando nós lemos o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 1, você vai vendo Paulo ali fazendo a introdução, ele se apresenta e tudo mais. Dali a pouco ele começa, ele fala até o versículo 16, 17, que ele não se envergonha do Evangelho de Deus, de Cristo, né? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí no capítulo 1, versículo 18 em diante, até aqui, o capítulo 3, Paulo começa a descrever, meu amado, a situação do ser humano, a situação da humanidade. E ele começa a falar no capítulo 1, ele começa a falar sobre especificamente os gentios, aqueles que não fazem parte do povo escolhido. O que aconteceu? E ele fala que a ira de Deus, ela se manifesta
E ele começa a falar por que a ira de Deus se manifesta. E ele começa a falar da situação do ser humano. Como o ser humano foi pecando, como o ser humano foi se esquecendo de Deus, como o ser humano foi atribuindo a outras coisas importância e até adorando outras coisas, ao invés de adorar o Deus Criador. Ele fala que ninguém tem desculpa, porque os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos através da criação. Não tem como nós negarmos que Deus existe só pelo fato de você olhar as coisas que são criadas, que existem. Isso testifica acerca de Deus. E ele começa a falar a maneira como eles começaram a adorar outras coisas e até fazer coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus. Isso no capítulo 1. Quando ele chega no capítulo 2, e eu fico imaginando, quando Paulo vai falando isso, talvez um judeu ouvido, ele poderia pensar: é isso mesmo, gentio, eles não conhecem a Deus, é tudo pecador, tudo povo que não faz parte do povo de Deus, todos eles estão condenados, porque fazem tudo aquilo que não agrada a Deus. Quando a gente fala de gentio, amado, gentios são todos aqueles que não são judeus. Todos os outros povos são gentios. Judeu foi aquele povo escolhido, né, por Deus. Só que aí no capítulo 2, Paulo ele volta-se para os judeus. E aí ele começa a dizer assim para os judeus: você acha que você está em melhor situação porque você conhece a Deus? Você conhece a verdade, mas você não vive a verdade. A situação é tão ruim quanto daquele que não conhece nada de Deus. A situação, você que conhece a lei, julga os outros e faz a mesma coisa que os outros estão fazendo. Então Paulo começa a mostrar, e ele diz ali para o judeu, tanto para o judeu que gentil, que não existe ninguém. Mesmo o judeu que ali faz parte do povo escolhido, aquele povo ao qual Deus se revelou ali no começo, mesmo ele, meu amado, que recebeu a lei, que tem ali as escrituras, mesmo ele não era capaz de obedecer essas escrituras. Aliás, quem é capaz de obedecer perfeitamente a lei de Deus? Hoje a gente está estudando sobre Levítico, falando sobre as leis, e uma coisa que a gente estava falando, e isso é uma realidade, meu irmão: não existe ninguém que seja capaz de obedecer plena e perfeitamente a Deus. Todos nós somos pecadores. A lei, ela deixa bem claro isso, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. A lei, ela só expõe a nossa situação. A lei de Deus, ela vai demonstrar algumas coisas. Ela vai demonstrar o quanto Deus é santo. O Deus que nós servimos é um Deus extremamente santo, muito santo, a gente nem imagina. E a lei, ela deixa bem claro que nós somos pecadores. Às vezes nós achamos que não somos tão pecadores. Às vezes você não tem que tudo bem, eu não sou uma pessoa eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas não sou a pior. Às vezes nós temos um conceito muito alto de nós mesmos. Meu amado, nós temos a capacidade de fazer coisas ruins. Todo ser humano tem essa capacidade. É que nós vivemos um tempo, uma cultura, por exemplo, a cultura que nós vivemos hoje teve uma grande influência do judaísmo, do cristianismo. Por isso que hoje você fala de direitos humanos e tudo mais. Por quê? Porque foi influenciado. Mas se você for estudar a história e for lá para trás, antes de haver uma influência cristã ou judaica, os princípios que estão na palavra de Deus, você vai ver como é que eram os povos. Você vai ver de quando que chegava as práticas dos povos, de sacrificar o próprio filho, de fazer coisas que você nem imagina que eles faziam. Então vamos pensar, o ser humano ele foi criado, entre aspas, hoje, né? A população hoje ela pode até não crer em Deus, mas desde de criança, mesmo uma pessoa que não crê em Deus, ela já vai ser ensinada alguns valores que tem a sua origem nas Escrituras, que tem a sua origem em Deus. Então, quer dizer, esse conceito de, entre aspas, ser bom, mas de certo modo é uma influência, mas mesmo assim, todo ser humano ele é pecador. Não tem um justo sequer, meu irmão. Não tem. Ninguém é justo diante de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Olha, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 10 eu não li, mas olha o que diz o versículo 10 do capítulo 3. Não há um justo, nem um sequer. Ninguém é justo diante de Deus. Ninguém é justo. É que às vezes nós temos uma ideia de pecado, como assim, tem pecado que é sério e pecado que não é sério. É lógico que as consequências de pecado são diferentes. Tem pecados, tem atitudes
que vão ter uma consequência pior, é lógico, e outras não vão ter consequência tão séria, mas os dois são pecados. E quando nós falamos de pecado, nós estamos falando em relação a um Deus totalmente santo, meu irmão. Totalmente santo. Por que isso é sério? O que é o pecado? A gente acha que o pecado é só fazer o mal para alguém. Vamos entender um pouquinho a situação do ser humano. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, o que diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5? Alguém lê para mim, só para você ver o que Deus fala sobre a humanidade. O que diz lá? Capítulo 6, versículo 5 de Gênesis. Alguém achou? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Amém? Então o texto diz que Deus viu que toda a imaginação, algumas das versões até que todo o desígnio, que todo o propósito do coração do homem era mau. Depois, quando Deus manda o dilúvio, aí ele novamente diz o seguinte, que ele nunca mais destruiria, porque o homem ele tem um desígnio, um propósito mau. Depois que o ser humano pecou, meu amado, tem uma coisa que ele não tem como deixar de ser, que é pecador. Aliás, Davi ele diz o seguinte, que nós nascemos em pecado. Em pecado, nos consideramos, não é que o nascimento em si é pecado, mas ele está dizendo o seguinte, que todo ser humano, ele nasce pecador. Todo. Alguém precisa ensinar a criança a ser egoísta? Alguém precisa ensinar a criança a fazer malcriação? Isso você aprende. É a mesma coisa, você precisa plantar erva daninha na horta? Não precisa, não nasce. Se comer, não nascia. Vai nascer. Agora, se é uma coisa de comer, tem que plantar. Se é uma atitude que você quer que seu filho tenha correta, você tem que ensinar. Porque se você deixar ele por si só, ele vai fazer, não é? Se você deixar a criança fazer o que ela quer, ela vai fazer o que ela quer. É lógico. Ah, não quero tomar banho, tudo bem. Ela vai fazer o que ela quer, porque o ser humano ele já nasce com a natureza pecaminosa. Nós não somos bons. A Bíblia não diz que nós somos bons. E a prova disso, meu amado, desde lá do começo vai mostrando que o ser humano ele tem se afastado de Deus. Talvez alguns pensem, mas tudo bem, eu não sou o melhor, mas eu também vou pensar, tem gente pior que eu. É isso aos nossos olhos, mas e aos olhos de Deus? Deus não me compara com o outro. O padrão é a lei de Deus, o padrão é Deus. E sendo Deus o padrão, aí nós estamos todo mundo numa situação muito complicada. Não é verdade? Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é puro. Então todos nós somos pecadores, todos somos pecadores. Olha, vamos pensar. Colocar Deus em segundo plano na nossa vida é pecado ou não? Eu estava falando, acho que foi na quarta, parábola do bom samaritano, e até eu falei algo interessante, nós chamamos de bom, né? Mas o texto não diz que ele é bom, né? O texto diz que era só um certo samaritano. Ele é chamado de bom porque ele teve uma atitude que não era normal as pessoas terem. Aliás, não é que é normal, deveria ser o normal, mas não era aquilo que a maior parte das pessoas fariam. Até eu fiz um comentário na quarta, falando o seguinte: imagina, uma pessoa ela acha uma maleta de dinheiro. Aí quando ela vai ler, o que ela deveria fazer? Achou uma maleta de dinheiro. O que seria o correto ela fazer com esse dinheiro? Devolver ou levar lá no Coban? Olha, achei isso aqui, não sei de quem que é. Isso seria o correto. Aí quando a pessoa faz isso, imagina que fosse muito dinheiro. Não estou falando trocar, muito dinheiro. Aí todo mundo, nossa, que pessoa sugoi de honesta. E todo mundo se impressiona com uma atitude que deveria ser o normal. Deveria ser o normal. Mas quando alguém age normalmente como todo mundo deveria agir, então nós nos impressionamos, sabe por quê? Porque a grande maioria não faz assim. A grande maioria não age como deveria. Então o ser humano ele é pecador. O samaritano ele fez aquilo que deveria ser o normal, da gente se compadecer, da gente amar, mas esse, infelizmente, porque o homem pecou, isso já não tem sido a normalidade para o ser humano. O normal é cada um por si, entre aspas, né? E Deus por todos. Ninguém está nem aí. Quer ver como é que o ser humano é egoísta? Olha só, pergunta. Ali o texto diz, Jesus pergunta ali para o homem, né?
que diz a lei? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a você mesmo. Amar a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as nossas forças. O que significa então amar a Deus, meu amado? É simplesmente dizer: Deus, eu te amo. Será que é isso? Será que é isso que significa? Como é que Deus sabe que nós amamos a Ele? Como é que alguém sabe que é amado? Como é que nós demonstramos? A palavra de Deus fala: amados, não amemos de palavras, mas por obra e em verdade. Então, quanto da nossa vida nós dedicamos a Deus? É interessante, uma pessoa fez uma pergunta, eu estava lendo um livro esses dias, e ele fala o seguinte: olha, quanto do nosso tempo nós utilizamos para buscar a realização dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, daquilo que nós queremos? Não estou falando que isso em si é pecado, não é isso. Mas durante o nosso dia, quantas vezes nós pensamos em Deus? Quantas vezes nós pensamos no que Deus está pensando, do que nós estamos pensando, ou do que nós estamos fazendo? Quantas vezes nós pensamos: pô, vou fazer isso, mas e Deus está incluso nisso que eu estou pensando em fazer? Então, muitas vezes, amados, Deus, Ele tem que ficar, não estou falando que a pessoa odeia, não é isso, mas muitas vezes Deus, Ele não tem realmente a prioridade na nossa vida. Não é verdade? Nem sempre Deus tem a prioridade na nossa vida. Às vezes nós somos a prioridade. E colocar qualquer outra coisa antes de Deus é pecado. Aí alguém poderia pensar: mas é a minha vida. Aí é que está, meu amado. Até a nossa vida, a gente fala a nossa vida, mas quem que deu a vida para nós? Não foi Deus? Se foi Deus que deu, até interessante, a pessoa falou: você sabia que Deus, Ele é Senhor? A gente fala que às vezes a pessoa recebe Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Quando nós falamos isso, no sentido de que às vezes a pessoa não age como se Jesus fosse Senhor dela, mas sabe o seguinte: Jesus Cristo, Deus, Ele é Senhor, tanto de vivos quanto de mortos, sobre todos, mesmo sobre aqueles que não conhecem a Deus, Ele é Senhor. Só que vai haver uma diferença. Depende de como é que Ele vai ser Senhor na sua vida. Ele pode ser Senhor no sentido de Salvador: eu entreguei minha vida a Ele, eu pertenço a Ele, eu me importo com Ele, eu quero glorificar a Ele. Como Ele pode ser Senhor da minha vida, como vai acontecer ali quando diz que todo joelho se dobrará. Até mesmo aquele que não conhece a Deus, meu amado, o dia que ele estiver diante de Deus, ele vai ter que se dobrar diante de Deus como Senhor. Dá para pensar? Porque Ele é Senhor. Até mesmo o diabo vai ter que se dobrar. Não é dito que todo joelho, no céu, na terra, embaixo da terra, se dobrará perante Jesus, porque Ele é Senhor. Agora, eu prefiro Jesus como Senhor, não o Senhor juiz que vai me julgar, não o Senhor juiz que vai dar sentença. Por quê? Jesus é Salvador, mas Jesus também é juiz. A gente não pode, às vezes nós olhamos Jesus como um aspecto. Jesus é o nosso Salvador, mas Jesus também é juiz. E quando Ele voltar, Ele não vem como Salvador mais, Ele já veio como Salvador. E a oportunidade, ela está aberta para todos quantos o recebem. Mas quando Ele voltar, e depois que essa oportunidade for fechada, porque Deus é um Deus de graça e misericórdia, amado, e a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, ela é grande, mas mesmo a longanimidade de Deus, um dia vai chegar ao limite. E quando a porta for fechada, aqueles que realmente entenderam que tipo de Senhor que queriam sobre a sua vida, um Jesus Senhor, mas Salvador, estão perdoados, conheceram. Mas aqueles que não, meu amado, vão estar diante de um Jesus Senhor, mas que nesse momento não vai ser mais Salvador, Ele vai ser juiz. E como juiz, meu amado, Ele vai julgar. E se Jesus for nos julgar, aliás, Ele vai julgar a todos aqueles que realmente estiverem com a sua situação pendente perante a justiça de Deus, serão condenados. Quando Paulo diz que não há um justo, nem um sequer, todos
pecaram estão destituídos da glória de Deus. Meu amado, é tão sério isso. A gente não, às vezes, não se dá conta de que o pecado é algo sério. Se todos os pecados estão afastados da glória de Deus, isso significa que todos estão debaixo de condenação. Condenação, meu amado, isso é muito sério. Não é uma coisa assim tão simples. Não foi uma coisa assim que poderia ser resolvida. Cara, mas Deus é tão bom. Deus, como juiz, se Deus condenar, mas então Deus não vai deixar de ser bom, meu amado. Deus seria mal se Ele não condenasse o pecado. Você imagina se alguém pega e de repente, sei lá, o camarada chega, ele vê alguém lá na sua casa, vê o camarada batendo nos seus filhos, matou lá o familiar e tudo mais, aí ele consegue prender o indivíduo, leva ali perante o juiz, aí o juiz olha para ele: olha, você sabe que eu sou um juiz muito bom, tá? Por isso você está perdoado. O que você vai fazer? Você não vai, tá certo? Você acha um absurdo? Mas não é possível. Como é que esse juiz acabou de matar o cara, nem está arrependido, ele perdoou só o camarada? Esse juiz é doido. Como? Ele não pode fazer isso, a lei não permite fazer isso. Esse juiz é mau. Então Deus, meu amado, Ele é justo e justificador. Só que Ele não pode simplesmente dizer que a gente não fez nada. Deus não pode simplesmente dizer: legal, vocês são pecadores, mas pode entrar no céu porque eu sou legal. E como eu sou legal, todo mundo entra. Não é desse jeito. Deus, Ele odeia o pecado. E aí nós estamos numa situação muito séria. Você sabe o que acontece com o ser humano? Até mesmo com o cristão. Por que existe tantos cristãos? Muitas vezes a gente passa momentos difíceis. Eu vou falar que cristão não tem. Lógico que tem. Tem momentos difíceis. A gente vê na Bíblia homens de Deus que passaram por momentos difíceis, de crise, de luta. Tem gente que acha que passar por um momento difícil porque a pessoa não é nada, não tem nada a ver. Elias passou momentos difíceis. Teve um momento que ele desejou até morrer. O próprio Paulo, ele fala que houve momentos na vida dele que chegaram desesperados da vida, de sair com vida, de certas situações, onde às vezes as lutas, as dificuldades são maiores do que nós. Às vezes a gente realmente não encontra em nós mesmos forças para enfrentar, mas isso acontece. Nós estamos num mundo caído. Agora, a grande questão é, nesses momentos, para onde nós estamos olhando? Por que existe tanta gente fazer? Por que existe tanto ser humano, mesmo cristão, ele está em busca de, sei lá, os cristãos estão buscando alguma coisa para preencher aquilo que já devia ter sido preenchido com Jesus. Não é verdade? Essa pessoa recebeu Jesus, mas além de Jesus, ela quer ser alguma outra coisa que venha preencher aquilo que só Jesus pode preencher. Talvez isso seja falta de, sei lá, de se alimentar direito, ou pode ser que muita gente nem tenha se convertido, amados. Pode ser que a pessoa tenha se tornado um membro de igreja, ela entendeu, ela até, sei lá, participa de tudo, faz qualquer coisa, até cumpre com as suas obrigações cristãs, sem nunca ter se convertido, sem nunca ter entendido realmente o que é conversão. Ou pode ser, se ela é convertida, que ela não está entendendo direito qual é o propósito, o que vai satisfazer a vida dela. Lembra quando Jesus conversou com a samaritana? E ele estava conversando com a samaritana, dali a pouco seus discípulos chegam, a samaritana vai lá falar com o povo, seus discípulos tinham ido comprar comida, alguma coisa assim, né? E aí quando eles chegam lá, Jesus fala o quê? A minha comida é o quê? É fazer a vontade do meu Pai. Olha o que Jesus está falando: para que comida, amado? Para que serve a comida? Quando a gente fala de comida, você pode ficar sem algumas coisas, mas sem alimento, você ficar sem alimento por muito tempo, você vai morrer. Não é? O seu organismo precisa de alimento. É algo que vem para satisfazer as suas necessidades. É algo que vem para realmente te dar força, né? Para te fortalecer, para realmente te suprir fisicamente. Então Jesus está dizendo o seguinte: que aquilo que satisfaz a vida dele é fazer a vontade do Pai. Sabe por que muitas vezes existem cristãos insatisfeitos? Porque na realidade eles não querem fazer a vontade do Pai, eles querem fazer a vontade de si mesmo, ou às vezes querem que Deus faça as suas vontades. Até um brinquedo de o que acontece se você fizer todas as vontades do filho? Tudo que ele pediu você der. Tudo que ele. Não, o moleque fez uma vida, você com vergonha, você pega. Você vai criar um monstro, meu amado. Você vai criar um
que você vai passar vergonha. Verdade. Não é verdade? Vai, por quê? Porque quando ele estiver maior, imagina, se criança, moleque já te dominar, quando estiver com 10, 15 anos, pronto, te baixa. Não é verdade? Você não vai fazer uma pessoa normal. Então Deus também, Ele não vai fazer todas as... Aliás, deveria ser o contrário. Somos nós que deveríamos estar dispostos a fazer a vontade de Deus. De Deus, amados. Então, o que nós lemos aqui é uma coisa muito séria. Todo mundo é pecador. Você sabe por que se ama pouco a Deus? Porque pouco se tem consciência do quanto nós somos pecadores. Lembra daquela vez que Jesus estava na casa de Simão e apareceu uma mulher chorando aos seus pés e enxugando os seus cabelos, os seus pés com os seus cabelos? E ela chorava aos pés de Jesus, beijava os pés de Jesus e lavava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugava os seus cabelos. E ali tinha um fariseu e ele olhou assim e ele pensou: se esse homem fosse profeta, ele ia saber quem que é essa mulher, porque era uma mulher que tinha tido uma vida muito errada, muito promíscua. E Jesus fala: olha, eu tenho que te dizer uma coisa. E ele conta uma história sobre alguém que devia um pouco e alguém que devia muito, e ambos foram perdoados. E ele pergunta: qual você acha que vai amar mais? Aquele que perdoou. E a pessoa, é lógico, quem devia mais. Quem devia mais, provavelmente foi mais perdoado, então vai amar mais. E aí Jesus fala: então essa mulher muito ama, porque muito foi perdoada. Não significa que ele não tivesse pecado, que não estava de perdão. Mas, amado, todos nós achamos que nós não somos pecadores, ou não somos tão maus. A graça ela não é tão atraente. A misericórdia de Deus, ela parece que não é tão valiosa, tão preciosa. Tão preciosa. É a mesma coisa, olha. Às vezes a gente pode pegar um prato de comida e a gente não dá valor nenhum para aquele prato de comida. Mas não é um prato de comida num lugar aí do mundo onde as pessoas não tem o que comer, que bebe água suja. Estou bebendo água limpa, né? Mas que ele pega um copo d'água e ele enxerga do outro lado. Leva um prato de comida para você ver como é que é aquilo. Aquelas pessoas elas vão te agradecer como eu talvez não agradeceria se me desse. Por quê? Porque não me falta nada. Não é verdade? Se você der algo para alguém que realmente está lá na miséria, a pessoa depende daquilo para ver, nossa, ela vai ser grata. Como aqueles órfãos, quando receberam aqueles oram, agradece a Deus pela vida daqueles que ajudam, porque eles não têm nada, amados. Eles não têm nada. Então, o que eles recebem, aquilo para eles é uma gratidão que às vezes nós não tem por quê. Você dá um sapato ali para quem nunca teve um sapato, a pessoa fica maravilhada. Você compra um tênis que não é de marca, eu queria um mais, você me deu um Conga. Por quê? Porque sempre teve. Porque não para pensar. Então o ser humano é a mesma coisa. Se ele não tiver consciência de consegue a sua situação diante de Deus, tem gente que acha que é o amor diante de Deus. Tem gente que acha que é o cara que Deus se impressiona, meu amado. Todos são pecadores. Eu já vi até pregadores se o falando diante de Deus. Paulo fala assim: mas onde que está o orgulho? Os judeus faziam isso, né? Cumprimos a lei. Mas o que você está se orgulhando? Você só vai para o céu porque Jesus morreu por você. Não foi nada que você fez. Fala a verdade, você não tem mérito nenhum. Se tem alguém que foi, vamos dizer assim, um homem sugoi nas escrituras, foi Paulo, não foi? O que Paulo falava de si? Olha, eu sou pecador, mas eu não sou dos piores. Tem gente pior que eu. Tem gente que é muito mais ruim do que eu. Não foi isso que Paulo falou, não. E olha que Paulo escreveu 13 cartas ali, no mínimo. Sem contar Hebreus, que nós não sabemos. Se Hebreus tivesse sido Paulo 14, mas metade do Novo Testamento Paulo escreveu. E aí Paulo vai falar de si, ele fala: eu sou o pior. Jesus Cristo veio para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele não se considerava o melhor, não. Ele se considerava o pior dos pecadores. E era um apóstolo. E era alguém que teve um contato pessoal com Jesus. Ele viu Jesus. Jesus apareceu pessoalmente para Paulo no caminho de Damasco. E ele não se achava. Aliás, ele se achava até pior. E é interessante que você vê como é que o ser humano é pecador. Não, pastor, mas ele se achava, mas não é bem assim. Paulo sabia que ele era pecador, meu amado, porque até quando ele teve um espinho na carne e ele pediu para Deus tirar,
do jeito que a gente quer. Deus não tirou. O que Deus falou? E Paulo entendeu. Por que Deus deixou aquilo na vida de Paulo? Deus tinha se revelado a Paulo, amado, de maneira muito foi, né? Paulo teve revelações de Deus que ninguém teve. E isso, meu amado, uma coisa que é muito séria. Todo cristão, a gente deve buscar sim um relacionamento mais íntimo com Deus, mas não se engane. Quanto maior a tua relação com Deus, maior a tua responsabilidade. Mais fácil você cair. Muito mais fácil. Ah, será? Por que Deus deixou o espinho na carne de Paulo? Por causa da grandeza das revelações que ele teve. Para que ele não se ufanasse. Para que ele não se achasse melhor do que os outros. Para que ele não se achasse que eu estou num nível, ó, eu estou num nível que ninguém, né? Todo mundo pode ter um nível bom, mas vai estar sempre abaixo do meu, né? Senão pode falar assim, aí então você viu a Deus? Deus falou com você, comigo ele falou. Ele poderia muito bem se achar, não poderia? Se achar melhor, superior. E aí a gente vê Paulo escrevendo, cada um considera o seu irmão superior a si mesmo. Ah? Não tenha um conceito muito elevado de si mesmo. Não pense de você além do que convém. Se eu sou alguma coisa, não é porque eu sou, é a graça de Deus na minha vida. Entende, amado? Então ele tinha um conceito correto dele, ele sabia que ele era pecador. E se Deus permitiu que ele tivesse subido na carne, porque Deus sabia que era possível ele deixar o pecado do orgulho, da soberba, entrar no seu coração e ele se ufanar. E era Paulo. Não que Paulo era melhor que Deus, Paulo era igualzinho a você, tá, amado? A gente fala era Paulo por quê? Porque a gente às vezes olha e fala, nossa, como Deus usou. Sim, Deus usou, mas ele não deixou de ser Paulo. Às vezes a gente atribui ao ser humano uma coisa que ele não é. A gente vê isso no livro de Tiago. Quando o Tiago fala de Elias, o que ele diz? Elias era um homem estudou, melhor que todo mundo, mais grande, mais poderoso. Ele diz que era um homem igualzinho você e eu, sujeito às mesmas paixões, pecador que nem você e eu, meu amado. Mas ele orou e Deus ouviu. Não é porque ele era melhor, não é porque ele não era pecador. Pelo contrário, quando a gente entende que a gente é pecador, aí a gente vai chegar com humildade diante de Deus. Não vai chegar dando ordem para Deus, não vai chegar botando banca diante de Deus. Nós vamos chegar nos humilhando diante de Deus e pensando, não, Deus, eu não sou nada. Não somos nada. Somos pecadores. Se não é graça e misericórdia de Deus, meu amado, nós estaríamos perdidos. E a seriedade aqui eu vi no texto diz que todos os pecados carecem da glória de Deus, é porque Deus, meu amado, ele abomina o pecado. Ele odeia o pecado. A gente costuma falar que Deus ama o pecador. Ele ama o pecador. O pecador é arrependido. Tá? Nossa, vamos lá em Salmos 5. Versículo 5. Alguém pode ler? Os loucos não pararão à tua vista, aborrecer-se a todos os que praticam a maldade. Amém? Em versão diz que os arrogantes não permanecerão diante de Deus. Aborrece, ou algumas versões, odeia a todos que praticam a iniquidade. Sabe o que significa isso, meu amado? Deus, ele não ama aquilo que é ruim, aquilo que é pecado. Então, um pecador que não quer se arrepender, lógico que Deus, ele quer que o pecador se arrependa. Ele ama o ser humano como criação, mas ele não ama o pecado. Se o pecador não se arrepende, ele se torna objeto da abominação de Deus também. Se ele não quer se arrepender, não tem como Deus condenar só o pecado dele e mandar ele para o céu. Ele vai junto com o pecado, no inferno. Ou não é verdade? Se o pecador não se arrepender, para onde que ele vai? Para o céu? Ele vai para o inferno. Como consequência da ira de Deus sobre quem? Sobre o pecado. E se ele não se arrepende, ele vai estar sendo também objeto da ira de Deus. Então é muito sério. Por que o pecado é tão sério? Porque o pecado, meu amado, ele traz condenação. E Deus odeia o pecado. Apesar de que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, por quê? Porque Deus ama o ser humano. Mas só que ele sabe que não tem como esse ser humano ser alvo do seu amor salvador se ele não se arrepender dos seus pecados. Se arrepender dos seus pecados. Se nós
tivermos consciência, amado, de que somos pecadores, aí com certeza nós vamos amar mais a Deus. Se a gente entender que o pecado condena, a gente vai amar mais a Deus. A gente vai ser mais grato ao Senhor. E a lei de Deus só deixa claro isso. Quando a gente lê aqui que nós somos pecadores. Ninguém é justificado. Olha o que diz o texto. Onde há coisa de jactância? Foi de toda excluída? Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras de lei, da lei. É impossível nós sermos salvos pelas nossas próprias atitudes, pelos nossos próprios méritos. Aí vamos perguntar: do que Deus nos salva? Mas por que Jesus morreu por nós? O que os irmãos acham? Por que Jesus morreu por nós? Porque a gente é pecador, por causa do nosso pecado. A gente poderia falar um monte de coisa, né? Do que Deus está nos salvando? Apenas do nosso pecado? Da sua ira. Não é do diabo, porque o diabo está condenado. Quando os Tessalonicenses se converteram, eu vou ler lá com os irmãos. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo, vou ler a partir do 9. O comecinho vai falando da conversão dos Tessalonicenses, mas o que aconteceu na vida deles. Mas olha o que Paulo diz: pois eles mesmos, outras pessoas, né, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Mas você sabia que a ira de Deus se manifesta contra todo o pecado? Que Deus vai derramar a sua ira sobre este mundo, sobre as pessoas que estiverem nesse mundo? Essa ira se manifesta do céu, porque Deus é santo. E não é a ira do diabo, é a ira de Deus. É como se Deus estivesse nos salvando dele mesmo. Como assim dele mesmo? Não porque Deus é mau, mas por ser um Deus santo, ser um Deus justo. O que Deus vai ter que fazer com o pecado? Um justo juiz, como Deus santo, Ele não vai poder fazer de conta que não existe. Ele não vai poder fazer de conta que não é nada, que é coisinha banal. Ele vai ter que, como justo juiz, condenar, julgar. A ira dele vai ser derramada sobre todo o pecado. Então, quando Paulo fala aos Tessalonicenses, ele fala: depois que vocês se converteram ao Deus verdadeiro, de todo o coração, e agora vocês estão vivendo uma vida que agrada a Deus, estão servindo de modelo de Cristo, ao ponto que não precisa nem falar nada, todo mundo viu que vocês se converteram de verdade ao Deus vivo e verdadeiro, para servir a Ele e aguardar o seu Filho, que Ele ressuscitou, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Jesus Cristo, meu Pai, é a razão de nós não sermos condenados. Ele veio para morrer na cruz do Calvário por nós. Quando a gente lê lá no Gênesis, a gente fala, vê Jesus orando, parece que ele não quer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você fala: não é porque ele ia apanhar, não é porque ele ia pregar na cruz, é lógico que isso causou sofrimento. Mas o que é cálice? Que cálice? O que ele está falando? Está falando da ira de Deus. Naquele momento que Jesus estaria na cruz, toda a ira de Deus, amado, seria derramada sobre ele. Porque ele não era pecador, mas ele foi feito pecado no nosso lugar. Ele estava carregando todos os nossos pecados sobre si. Ele estava levando a culpa dos nossos pecados. E por que ele fala para Deus passar dele? Por quê? Porque ele sabia que naquele momento ele estaria recebendo toda a ira de Deus contra o pecado. No meu lugar, no seu lugar. Por isso que a Bíblia diz: maldito todo aquele que foi pendurado no madeira. Então ele, no madeira ali, ele se fez maldição no nosso lugar, irmão. Para que Deus perdoasse o nosso pecado. Ele recebeu em si mesmo toda a ira de Deus por causa de você e de mim. Não foi simplesmente o amor de Deus. Quando ele se sentiu ali, por isso que ele fala: Deus deu, porque me desamparasse. Ele sentiu realmente toda a ira, o julgamento de Deus contra o pecado. Foi necessário ele morrer no nosso lugar. E aí às vezes a gente fala: Jesus morreu por nós. Você imagina se alguém tivesse um filho que tivesse morrido no seu lugar e dizer: meu filho morreu por mim. Acho que ficaria
Você está doido? Meu filho morreu, você está aí achando graça? Está achando bonito? Não, amados. Na verdade, quando a gente pensa que Jesus morreu por nós, a gente tem outro tipo de sentimento. Não é verdade? Você fala, meu Deus, eu não valo nada, sou pecador. Meu Deus, como que eu tenho valorizado isso? Será que isso é importante? Às vezes a gente acha que faz muita coisa para Deus, meu amado. A gente não faz nada para Deus. Eu não acho que eu faço muita coisa para Deus. Aliás, eu não acho que o ser humano faz muita coisa. Eu acho que a gente deixa muito a desejar. Jesus fez muito mais do que eu e você. Não é verdade? Eu nunca vi um mestre ali negar atender ninguém, mesmo quando ele estava cansado. Não é verdade? Mesmo lá na cruz, tudo arrebentado, tudo machucado, sofrendo ali, né? Tudo aquele peso do pecado sobre si. E Jesus ainda conseguiu atender um outro que estava ali do lado, crucificado junto com ele, que pediu por misericórdia, porque ele falou: ó, lembra-te de mim. Jesus, não, hoje mesmo você vai estar comigo. Ele conseguiu manifestar graça, conseguiu manifestar amor. Pô, meu, talvez fosse a gente vai assim, meu, você não está vindo aqui a mensagem, você está me pedindo alguma coisa, meu. Esse se liga. Nós às vezes somos assim, amado. Nós não somos egoístas por natureza. Se nós nos dessemos conta da seriedade que é o pecado, meu amado, nós íamos valorizar muito mais a graça e a misericórdia de Deus. A graça e a misericórdia de Deus. Imagina o que é. Olha, vamos pensar. Qual seria o sentimento de alguém que visse, sei lá, alguém fazendo mal ou matando entes queridos? Qual seria o sentimento de um momento de alegria? Ah, eu te amo assim mesmo. Será que é esse sentimento? Ou um sentimento de justiça, de querer que aquilo lá seja feito de justiça? Você não vai se alegrar com um negócio desse. Então imagina Deus com relação ao pecado. Como que Deus odeia o pecado? Como o pecado é algo que Deus abomina. Como que é algo que não pode ficar de qualquer jeito. E de repente, Deus sabendo que não há nenhuma possibilidade, amado, de nós sermos salvos, Ele tem que ver o filho dele sofrer tudo aquilo no meu lugar, no teu lugar. Quem é pai que sabe o que eu estou falando. Você consegue imaginar o seu filho sofrendo no lugar de gente que não está nem aí? De repente nunca vai nem agradecer, nem falar um obrigado. Você consegue imaginar? Você conseguiria? Quem tem filho aqui? Você conseguiria falar assim, agradecer por condenar, mas olha, meu filho vai morrer no lugar dessa pessoa. Você faria isso? Eu acho que eu faria. Por quê? Mas Deus fez. Deus permitiu o filho dele morrer, não é, meu irmão? Deus permitiu o filho dele receber todo o meu pecado, o seu pecado, não só o nosso, o mundo todo. E aí de repente a gente acha que ser cristão é, sei lá, o que a gente vê por aí. Não é. Não é. Será que Deus, Ele se alegra muitas vezes com a maneira como nós encaramos o sacrifício de Cristo? O que é o sacrifício de Cristo por nós? Quanto que isso é importante para nós? É por isso, meu amado, que você pode ver, às vezes uma pessoa que ela tem uma vida totalmente depravada, quando ela é alcançada pela graça de Deus, tem gente que às vezes, né, se entrega a Deus de uma maneira tão assim, intensa. Por quê? Porque ela sabe de onde Deus tirou ela. Já viu isso? Às vezes uma pessoa ela não tem uma vida tão ruim, mas não deixa de ser pecadora, às vezes ela não se dá conta que, apesar de ela não ter chegado a tal ponto na vida, mas ela é tão condenada quanto aquele que talvez se afundou no pecado. Mas pelo fato de a gente ter chegado naquele extremo, a gente não consegue valorizar na mesma intensidade que alguém que sentiu o que é receber o perdão, sentiu o que é ser amado quando ninguém poderia amar, recebeu o amor de Deus, a graça de Deus. Por isso eu acho que a gente devia, às vezes, orar para Deus, me faz sentir o que é o pecado, o que é. Eu imagino, amado, se a pessoa pudesse sentir por um momento, que a gente está vivo, né, fisicamente,
Mas se a pessoa, imagina se a gente orasse aqui, ó, pudesse, tipo, sabe, sei lá, muito tempo não, por um segundo, assim, sentir o que é estar totalmente separado de Deus, o que o pecado ocasiona, eu acho que essa pessoa teria desesperada aos pés do Senhor. Se a pessoa pudesse experimentar um pouquinho o que é estar no inferno, Deus nos livre disso. Mas eu acho que essa pessoa nunca iria querer largar de Jesus Cristo, por nada nessa vida, nem por causa de ninguém. Não é verdade? É porque a gente ainda está vivo, e muitos estão vivos fisicamente, ninguém ainda viveu a realidade. Porque aí isso vai acontecer depois que a pessoa morrer. Se ela morrer sem Deus, ela vai estar realmente vivendo a realidade do que está vivendo, não, né? Existindo uma realidade, ela vai estar separada de Deus. Aí não tem mais jeito. Por isso, meu irmão, quando nós lemos esse texto, ele diz o seguinte: ó, todos pecaram, estão afastados de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, para que Deus fosse justo e justificador do pecador, para que Deus ele pudesse nos justificar, nos perdoar sem ser justo. Então ele tinha que resolver o problema da lei. A lei tinha que ser cumprida, e ela foi cumprida em Cristo Jesus. Ali Deus ele pôde realmente manifestar a sua ira contra o pecado, ira que foi colocada sobre Cristo. Todos nós estamos debaixo dessa ira? Depende do que nós escolhemos na nossa vida. Se eu escolhi estar em Cristo, se eu escolhi recebê-lo como Salvador da minha vida, se eu entendi que eu sou pecador, se eu entreguei a minha vida a Ele, se eu decidi viver para Ele, se eu estou vivendo para Ele, então a ira de Deus que era para mim, Jesus Cristo recebeu no meu lugar. Mas se não, meu amado, essa ira, ela um dia vai cair sobre a vida de cada um daqueles que rejeitaram a salvação de Cristo Jesus. Credo, pastor, mas é isso que a Bíblia diz, é isso que o Evangelho diz. Deus não é um Deus mau. Se fosse um Deus mau, aliás, meu amado, se Deus não tivesse enviado Jesus, se Deus falasse, quer saber? Quem pecou é o homem, e eu vou simplesmente seguir o curso normal, exercer a justiça, ainda assim ele não seria mau, porque ele estaria simplesmente exercendo. Um juiz que simplesmente decreta ou dá a sentença que a lei diz, ele não é mau, ele simplesmente está sendo justo, está sendo juiz. Se Deus não nos salvasse, ele ainda continuaria sendo Deus, continuaria sendo justo, santo e bom. Mas a gente vê que Deus, a bondade de Deus, ela é ainda maior do que isso. Por quê? Porque sem merecimento, isso que a gente tem que entender, meu amado, sem merecimento nenhum, Deus pega o seu filho. Imagina você no juízo. Se você condenasse um criminoso segundo a lei, você estaria sendo injusto? Não. Se você perdoasse ele sem ele se arrepender, você estaria sendo injusto? Sim. E se você desse o seu filho para morrer no lugar dele? Você permitisse isso, para que a lei fosse cumprida, tivesse outro jeito. Para e pensa. O que Deus fez? Ele permitiu. E não foi que ele obrigou. Jesus Cristo se sujeitou, porque não tinha outro jeito. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita, para que Deus pudesse nos dar perdão. Isso foi nos dado de presente, gratuitamente, mas nós não pagamos por isso. Porque nós não pagamos, já viram que aquilo que a gente não gasta, a gente não valoriza muitas vezes. Porque não foi a gente que pagou, às vezes a gente não dá o devido valor, como se não tivesse tido um preço. Mas apesar de eu não ter pago, de eu não ter pago, a minha salvação, a sua salvação tem um preço. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Eu não paguei, você não pagou, mas Jesus pagou por você também. Se eu entender isso, aí eu vou entender quando Paulo diz que se nós vivemos
Nós não vivemos mais para nós vivemos para Ele. Deus não me obriga a viver para Ele. Mas se eu entendo que a salvação é só nele, que fora dele minha vida não tem solução, não tem, então eu vou me entregar a Ele. Essa é uma escolha minha. Mas quando eu entrego minha vida a Ele, eu estou reconhecendo: minha vida não é minha, pertence a Deus. E eu já não vou viver mais só para mim mesmo. Eu vou viver para Deus. E quem vive para Deus, meu amado, vai viver uma vida egoísta. Quem vive para Deus não vai pensar somente em si mesmo. Quem vive para Deus não vai ser uma pessoa que vai fazer o mal ao próximo. Não é verdade? Quem vive para Deus vai viver uma vida diferente. Mas para isso, a pessoa precisa conhecer a Deus. Ela precisa reconhecer que ela precisa de Deus. Se ela não reconhecer isso, meu amado, está condenada. Às vezes até nós mesmos cristãos. Qual foi a última vez que você pensou no sacrifício de Cristo? Qual a última vez que você parou para pensar: nossa, Jesus morreu por mim? O que Jesus pensa da vida que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo realmente o que Deus quer que eu viva? Será que realmente Deus pode contar comigo? Deus não precisa de mim, nem de você. Mas Ele decidiu que você e eu, como pessoas que vão ajudá-lo, apesar de que ele poderia fazer tudo, mas Ele decidiu, meu amado, dar o privilégio de você e a mim, de servi-lo, de amá-lo, de ser útil, de manifestarmos o amor dele, né, através da nossa vida nesse mundo. Deus poderia usar qualquer outra pessoa, mas Ele decidiu usar as pessoas que realmente o receberam. A grande questão é: será que eu tenho amado a Deus ao ponto de realmente Ele está vivendo em mim? Como Paulo diz: não mais vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Será que Deus pode dizer: não, esse aqui está vivendo para mim, esse está preocupado comigo, esse está preocupado com as coisas de Deus, esse está pensando nas coisas do alto, não só nas coisas que são da terra, esse tem o desejo de ser bênção, esse se importa com aqueles que estão se perdendo, esse se importa com a igreja, esse se importa com os irmãos, esse se importa com a minha vontade. Será que Deus ele tem esse conceito de nós? Ou será que às vezes, meu irmão, mesmo a gente conhecendo a Deus, às vezes Deus tem ficado um pouquinho segundo plano na nossa vida? É algo que nós temos que responder para nós mesmos e pedir a ajuda de Deus. Por quê? Mesmo que você decida, meu amado, servir a Deus e amar a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, mesmo que você decida isso, você vai precisar de ajuda de Deus para que isso se concretize na tua vida. Porque a gente não consegue na nossa própria força. Mesmo assim, eu vou ter que orar: Deus, eu quero te amar como o Senhor quer ser amado. Eu quero te servir como o Senhor quer ser servido. Eu quero ser grato como o Senhor merece a minha gratidão. Eu quero ser tudo aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Mas Deus, eu reconheço que eu não consigo na minha própria força. Então me ajuda, me capacita. Eu tenho certeza, meu irmão, se a pessoa ela assim ora a Deus e assim ela decide servir a Deus, será? Não é, eu vou falar, não. Será que se a pessoa orar dessa maneira ao Senhor, querendo realmente que tudo aquilo que Deus quer na sua vida aconteça, será que Deus vai ouvir essa oração? O que você acha? Você está orando aquilo que é a vontade de Deus? Você está orando aquilo que Deus quer na sua vida? Deus vai fazer. Porque se você quer e Deus quer, então Deus vai fazer. Agora, se Deus quer e eu não quero, aí acontece como Jesus quando entrou ali em Jerusalém. Ele vai falar a mesma coisa que Jesus falou quando entrou em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes quis eu educar os teus filhos com as galinhas dos seus filhotes embaixo das suas asas e vocês não quiseram. Agora, quantas vezes eu quis cuidar de vocês, quantas vezes eu quis agir, mas vocês não fizeram.
Uma vida nesse texto, sabe o que eu penso? Que é mais Deus querendo nos abençoar, é mais Deus querendo mudar a nossa vida, é mais Deus querendo mudar o nosso coração, é mais Deus querendo fazer a nossa vida um instrumento de bênção nas nossas mãos do que nós queremos. É mais Ele querendo do que nós. Então a gente tem que pedir: Deus, coloca também em mim querer. Coloca no meu coração querer. E a Bíblia diz isso. Paulo diz que Deus é aquele que opera tanto querer quanto efetuar. Então nós temos que orar. Deus coloca o querer, o desejo. Deus não só coloca o desejo, o querer, mas Ele também capacita para que isso se torne realidade na nossa vida. Uma pessoa tem o coração disposto para o Senhor, Deus vai ouvir. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todo mundo, buscando alguém que tem um coração reto para com Ele, né? Então Deus está à procura. A Bíblia diz isso. Deus está à procura de pessoas que o adorem em espírito e verdade. Deus está à procura de pessoas que realmente estejam dispostas a se colocar na brecha. Como dito lá em Ezequiel, Deus procurou alguém que se colocasse na brecha em favor do povo ali, para que Deus não destruísse aquele povo, e não achou ninguém. Então vamos pensar: meu amado, Deus está à procura de pessoas que o amam de verdade, que realmente tenham se arrependido dos seus pecados, tenham entendido o que foi aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que estejam dispostos a dar a sua vida a Ele. E quando Deus encontra essas pessoas, meu amado, Ele usa essas pessoas como instrumento, como canal de bênção. Ele abençoa essas pessoas. Ele faz dessas pessoas uma bênção em suas mãos. Sabe, eu acho que a gente devia usar uma frase de um homem que foi muito usado por Deus, e ele não sabia ler muito bem inglês, ele não era lá muito culto, muito inteligente no sentido de estudo, né? Mas era alguém com o coração voltado para Deus. E ele, certa vez, estava no culto, e ele viu o pregador falando o que Deus pode fazer através de alguém que tenha o coração totalmente entregue a Ele. E ele pensou: ele não falou um cara muito inteligente, ele não falou uma pessoa cheia de dons e talentos, ele não falou alguém que, sei lá, sabe falar bonito, tá bonito, que tem lá. Ele falou um homem que tem o coração totalmente voltado, né? Totalmente consagrado ao Senhor. Eu quero ser esse homem. Ele decidiu, meu amado, servir ao Senhor. Deixa eu ver falar de Moody. E Deus usou aquele homem que não tinha um inglês bom. Seria a mesma coisa alguém que fala um português bem errado, mas usou ele para ser bênção na vida de muitas pessoas. E muita gente foi salva. E muita gente ouviu o Evangelho. Através de alguém que talvez eu e você, a gente olhar e falar assim: mas esse daí não sabe falar direito, né? Eu e você podemos olhar dessa maneira para alguém. Eu vou dizer para os irmãos o seguinte: a gente podemos não ter talento, não sabemos falar direito, não saber tocar direito, não saber pregar, não saber fazer nada. A gente pode ser o que costumamos dizer um zero à esquerda. Sabe o que é o zero à esquerda? O zero à esquerda não tem valor. Mas, meu amado, se Deus encontrar uma pessoa assim, mas que não tenha nada, humanamente falando, a oferecer a Deus, mas que esteja disposta de coração a servir a Deus, diga para os irmãos: Deus usa essa pessoa mais do que todos nós juntos. Viu? Deus faz dessa pessoa um instrumento mais do que todos nós juntos, se ela tiver disposição. Deus não precisa de grandes talentos e nem de pessoas extremamente capacitadas. Não que Ele não use, Ele usa qualquer um. Ele só precisa de pessoas que o amem verdadeiramente, de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento, que priorizem Ele, e aí o resto, meu amado, Ele faz. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. E eu gostaria que você pudesse, nessa oração, meu amado, colocar diante de Deus, tendo a consciência que nós somos pecadores. Meu amado, nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Todos nós estamos afastados de Deus. Todos nós um dia caminhamos
talvez alguns mais tempo, outros menos, longe de Deus, sem conhecer a palavra de Deus, sem saber aquilo que Jesus Cristo fez por nós, sem saber por que Ele morreu por nós. Todos nós estamos numa situação de condenação, de pecado. Mas um dia, talvez alguém te falou, não sei, talvez foi teu pai, tua mãe que te conduziu, talvez foi alguém que te convidou para ir para uma igreja e ali você ouviu o Evangelho, talvez foi um amigo que foi te explicando sobre Jesus Cristo, talvez foi um folheto que alguém te deu e você resolveu ver o que era aquilo, talvez, sei lá, alguns pegaram a Bíblia e resolveram ler por curiosidade e ali se encontraram com Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo, amado. Nós precisamos saber mais sobre Ele. Precisamos entender o que foi que Ele fez ali naquela cruz por nós. Precisamos amar mais a Ele. Precisamos ter um coração mais grato a Ele. Meu amado, você vai para o céu se você recebeu a Cristo. Mas você vai porque Jesus morreu por você, meu amado. Você vai porque Ele te amou. Você vai porque Ele se entregou. E Ele não se entregou por você e por mim para eu viver minha vida de qualquer jeito, para levar Ele na brincadeira, para eu achar que eu posso dizer que amo a Ele e viver minha vida para mim mesmo. Não, meu amado. Jesus morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos. Jesus morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu. Quer pois nós vivamos, quer pois nós morramos, temos que ser do Senhor. Se vivemos, vivemos para Ele. Se morremos, morremos para Ele. Então, se estamos vivos, amados, vamos viver para Ele. Pai amado, Pai santo, queremos entregar a Ti, meu Deus, esta noite, ó Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai. Meu Deus, nos perdoa, meu Pai, nós não somos perfeitos, Pai, nós somos pecadores, Pai. E eu sei, meu Deus, que se não fosse o sangue de Jesus Cristo, ó Pai, vertido naquela cruz, ó Pai, ó Deus, nada do que fizéssemos, ó Pai, tem uma boa ação, Pai, tem um bom comportamento, ó Pai, nenhum talento, ó Pai, nada, Senhor, do que fizéssemos, meu Deus, poderíamos livrar, meu Deus, da Tua ira, Pai, da condenação, Pai, da justa paga, meu Deus, pelos nossos pecados, Pai. Mas, Senhor, nós sabemos que um dia, Pai, quando Jesus Cristo ali naquela cruz entregou a sua vida, Pai, os nossos pecados foram cancelados. Nós somos ali, meu Deus, declarados justos, mesmo sem sermos justos, Pai, porque ali recebemos a justiça de Cristo sobre a nossa vida, Pai. E a condenação que era para nós, meu Deus, o pecado, meu Deus, que era motivo, Pai, da nossa condenação, Pai, como diz a Tua palavra, estava sobre Ele, ó Pai. E por causa daquilo que aconteceu com Ele, ó Pai, por causa das Suas pisaduras, nós somos sarados. Porque Ele carregou, porque Ele sofreu, Pai, no nosso lugar, ó Pai, nós somos perdoados, Pai. Por isso eu peço a Ti, meu Deus, nesta noite, ó Pai, nos dá um coração grato, Pai, nos traz a consciência, Pai, te concede, meu Deus, é o pecado, Pai, e nos ajuda, meu Deus, a não vivermos mais para nós mesmos, meu Deus. Tira de nós, Pai, todo egoísmo, Pai, tira de nós, meu Deus, toda indiferença, Pai, tira de nós, meu Deus, todo orgulho, toda soberba, Pai. Tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que não te agrada, Pai. Transforma o nosso coração, meu Deus. Lava-nos, purifica-nos, limpa-nos, meu Deus. Para que nós possamos, Pai, estar com o coração totalmente voltado para o Senhor, ó Pai. E, meu Deus, que o Senhor possa concretizar, ó Pai, na vida do Teu povo, ó Pai, da Tua igreja, meu Deus, da Tua vontade, ó Pai. O Senhor possa estar fazendo de nós, Pai, aquilo que o Senhor quer que sejamos, Pai, e não aquilo que desejamos, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, pegamos a Ti nesta noite, ó Pai, toda honra,
Pegamos a Ti, meu Deus, nessa noite, ó Pai, toda a nossa adoração, Pai, toda a nossa gratidão, Pai, e todo o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Pai, que Deus te abençoe, nos acrescente na tua vida, e possa nos dar consciência de que nós estamos aqui pela graça, meu amado. Estamos aqui pela graça, que não é melhor que ninguém. Grava isso no teu coração, meu amado. Nós não somos melhores do que aqueles que não conhecem a Deus. Nós só estamos aqui e temos salvação porque Jesus Cristo morreu por nós e nós recebemos. Amém? Amém? Deus te abençoe.